Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano, está começando a chover aí na sua região? Olha, uma das coisas que pode acontecer com as suas plantas essa época aí, olha isso. Podridão de galho, olha o galho apodrecendo aqui. Isso aqui é uma das coisas que pode acontecer, tá? Então quer saber como cuidar das suas rosas do deserto nesse período de chuva e como lidar com essa situação aqui? Acompanhe nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, não deixe de clicar no botão de se inscrever. Vamos lá, se inscreve aí no canal, vamos aumentar essa comunidade, tá? Também curta e compartilhe qualquer vídeo que você assistir aqui. E se você quiser dar um apoio ao canal, que é para a gente conseguir manter essa produção de vídeo semanal aqui, torne-se membro. Tem um botão aqui embaixo, torne-se membro do canal. E aí você vai poder colaborar com o canal para a gente conseguir manter essa produção aqui, para te ajudar muito no cultivo das suas rosas do deserto. Tá começando a chover aqui, tá começando a chover em muitas regiões do Brasil. Aqui tá chovendo muito, tá? Então essa época sempre traz aí preocupação para quem cultiva rosa do deserto, porque a gente sabe que é uma época perigosa, é uma época onde a gente pode perder planta. E não tem essa coisa de planta pequena ou planta grande. Você pode perder aquela planta que é sua de estimação ali, que está há anos com você, tá? Então é preciso entender o que fazer com as suas plantas neste período e eu vou conversar sobre isso agora para te dar dicas de ouro para você atravessar o período de chuva sem problemas aí com as suas rosas do deserto. A primeira dica que eu vou dar para você, talvez você não possa aplicar aí nas suas plantas, tá? Então não é todo mundo que consegue. Qual é essa dica? Você construir uma estufa aí na sua casa, no seu terreno, no local onde você cultiva as suas rosas do deserto, tá? Uma estufa coberta com plástico difusor agrícola, né? Que protege as plantas da chuva, você cria aquele ambiente mais isolado, um ambiente com condições mais controladas. Então, em ambientes de estufa, você tem mais sucesso para fazer o manejo das suas plantas, né? Tanto o manejo de pragas também você consegue controlar, porque aquelas pragas elas não conseguem entrar por causa da estufa, as plantas estão isoladas lá dentro. Ou você consegue lidar melhor, né? Se tiver algum problema de praga ali dentro da estufa, né? Então você consegue também lidar com aquele ambiente ali mais isolado. Então é muito mais fácil, assim, digamos, você cuidar das plantas em um ambiente de estufa, porque quem vai controlar as condições daquele ambiente ali é você, tá? Então isso também vale para períodos de chuva, porque suas plantas não vão estar tomando chuva ali descontroladamente, indiscriminadamente, então você vai conseguir impedir que aquele substrato fique muito encharcado durante muito tempo, tá? Então vai ser a mesma condição ali basicamente ao longo do ano, porque você que vai controlando isso. Mas nem todo mundo consegue fazer estufa, não é mesmo? Nem todo mundo consegue ter uma estufa em casa. Então as minhas dicas a partir de agora aqui é para você aí que cultiva suas plantas aí no seu jardim, no seu sítio e não quer saber de estufa. Primeira dica é a dica mais básica, gente, aquela dica que a gente mais comenta aqui. Se você vai cultivar a rosa do deserto, tem que encontrar o substrato ideal, você tem que encontrar a receita de substrato ideal para as suas plantas, tá? E a coisa fundamental que a gente tem que ter no substrato para a rosa do deserto é a drenagem. Olha só, então não é um substrato fino, não é um substrato com partículas pequenas, arenoso, não é nada disso, é um substrato com partículas grandes, ó. Esse aqui tem palha de coco, tem casca de pinos, então esse aqui a água não fica presa de jeito nenhum, tá? Então você não precisa usar o mesmo substrato que eu uso, mesma composição, você tem que encontrar aí nas componentes que você tem na sua região elementos que possam compor um substrato interessante, elementos que forneçam drenagem para o substrato. Você pode usar carvão triturado, você pode usar areia de rio, aquela areia grossa, tá? Então você pode usar vários componentes misturados ao substrato das suas plantas para aumentar essa drenagem. A drenagem é importantíssima para você evitar podridão, perda de muitas plantas, tá? Então se você ainda está perdendo muitas plantas ao longo do período chuvoso, passa o período chuvoso e você todo dia está vendo uma planta apodrecendo, então você
tem um substrato que ainda não está legal. Então você tem que aumentar a drenagem, diminuir a taxa de matéria orgânica nesse substrato. Se você tem esterco nesse substrato, para de usar esterco, por exemplo, tá? Adiciona mais areia para ele ficar mais inorgânico, porque o substrato ele não pode ter esse componente orgânico muito alto, e isso vai causar podridão em período de chuva, tá? Então para de usar esterco aí no substrato se você está perdendo muitas plantas, tá? Então se você quer atravessar período chuvoso, encontre aí uma receita de substrato que forneça uma ótima drenagem para suas plantas e que elas consigam enraizar bem nele, tá bom? O que vai acontecer em período chuvoso é você ter uma umidade atmosférica bem mais elevada ali nesse período, né, constantemente. Você vai estar tudo molhado todo momento. O que acontece naturalmente nesse período são os fungos se desenvolverem. E esses fungos muitas vezes causam podridão tanto na raiz, mas também esse tipo de podridão aqui, olha. Olha só como quando você vê aí uma rosa deserta com as folhas assim secas e caídas assim, olhando para baixo, é um sinal de podridão de galho, tá? Então isso aqui é uma podridão clássica de galho. Eu não tenho muita frescura com isso, eu simplesmente chego aqui e arranco, tá? Vejo aqui se ficou ainda o resquício de podridão. Posso passar aqui uma canela em pó, uma cola instantânea, tá? E isso aqui eu jogo no lixo, tá? Mas se você quer evitar que isso aqui aconteça ou ter menos, né, incidência disso aqui, você faz aí a aplicação de fungicidas nesse período. Então você tem que aplicar fungicida mais frequentemente no período de chuva. Já ensinei aqui no canal a água oxigenada, tem vários outros fungicidas que você pode utilizar que já são vendidos prontos para uso por aí, tá? Então você pode e deve usar nas suas plantas nesse período de chuva aí, uma vez por semana. Se estiver chovendo todo dia, muita chuva, uma vez por semana pode usar. Se tiver uma chuva mais moderada, usa uma vez a cada 15 dias. Você vai estar também ajudando a controlar essa população de fungos que causam essas podridões e aí você vai ter menos problema, consequentemente. No período de chuva também aumenta-se a incidência de pragas, ácaros, pulgões, cochonilhas, tudo isso vai aparecer mais aí nas suas plantas, tá? Então é fundamental você estar de olho aí nessas plantas, fazer inspeções diárias, tá? Você está sempre examinando as suas rosas deserto, apertando o caudex dela, né? Vendo se está tudo certo, porque você pode ter um problema que surja da noite para o dia aí, que pode causar danos, né? Prejuízo nessas plantas. Então você deve estar sempre fazendo essas inspeções todos os dias aí nas suas plantas. Caminhe entre as suas plantas. Eu falo muito para meus alunos, né? Olha, as plantas, elas têm muito a nos dizer, né? Como é que elas estão, quais são os cuidados que elas estão precisando. Então, se você criar o hábito de observar, enxergar suas plantas, você vai entender o que é que elas estão precisando e aplicar aqueles cuidados no momento certo. Tá gostando do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, vai, curta o vídeo, compartilha ele demais aí que você ajuda demais o canal. Se você quiser também dar um apoio, torne-se membro aqui do canal, porque assim você ajuda a gente a conseguir manter a produção semanal de vídeos aqui para ajudar vocês. E a última dica de ouro para você atravessar períodos de chuva sem ter problemas é não faça nenhum procedimento nas suas plantas, a não ser que seja alguma coisa emergencial, mas se não for emergencial, não faça. Então, que procedimentos são esses? Não faça podas, não faça transplante, não faça enxerto, não faça germinação de sementes, não faça nada disso nesse período de chuva, porque com certeza você pode ter problemas. Você pode podar um galho ali e aquele galho começar a apodrecer, você pode até perder aquela planta, tá? Então você pode fazer enxerto, o enxerto não vingar também, porque molhou e tudo mais. Então não faça esses procedimentos no período chuvoso para não ter maiores problemas, tá bom? Mas, gente, nem só problemas trazem as chuvas. Vale eu destacar aqui no final do vídeo que as chuvas trazem muitos benefícios, tá? As rosas desertas, elas crescem muito mais nesse período, o caudex, as raízes ficam estufadas de grandes ali. Então, após o período chuvoso, você pode, inclusive, fazer levantamentos de caudex aí nessas plantas que cresceram muito durante o período chuvoso, tá? Então, a chuva, ela traz nitrogênio, principalmente. Esse nitrogênio ele entra em contato com micro-organismos do substrato e os micro-organismos do substrato disponibilizam esse nutriente para a sua planta, que se desenvolve muito mais nesse período. Então, se você tem plantas que estão estagnadas, por exemplo, plantas que crescem muito devagar, então nesse período de chuva, aí, expostas às chuvas, elas vão crescer
demais, tá? Então, se você tomar todos os cuidados que eu falei aqui nesse vídeo, você vai ter plantas muito mais desenvolvidas ao final do período chuvoso aí no seu jardim, tá bom? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar à vontade, tá? Me segue aqui no Instagram, que está aqui embaixo. E fica aí, que eu vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos que vão te ajudar demais aí no cultivo das suas rosas do deserto. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!